Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Explicando Direito. Hoje recebemos o professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, Nelson Neri Júnior, que conversará conosco sobre os precedentes no contexto de acesso à justiça. O professor Nelson Neri é livre docente, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Processual pela Universidade de Nuremberg, Alemanha. Também é árbitro em diversas câmaras de arbitragem do Brasil e do exterior, destacando-se as do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. É membro da Associação Internacional de Direito Processual da Alemanha, da Associação Ibero-Americana de Direito Processual, dentre outras. Também é autor de diversas obras de grande influência e acatamento nos tribunais superiores e órgãos administrativos, bem como de importante circulação no mercado jurídico nacional e internacional. Foi coautor dos projetos que se converteram na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. Ainda procurador do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, por 27 anos. Seja bem-vindo, professor Nelson Neri. Boa tarde, muito obrigado a todos e a todas. Doutor Antônio Peleja, para mim é uma honra estar aqui nesse programa explicando o direito da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso. Então, estou à disposição do senhor e de todos os nossos ouvintes e telespectadores para essa conversa sobre os precedentes no contexto de seu acesso à justiça. Ok, professor. Esse nosso tema, né, sobre precedentes e acesso à justiça. Em primeiro lugar, vamos inverter, e eu gostaria que o senhor abordasse sobre a própria compreensão do acesso à justiça. Essa compreensão, ela está nas ondas de acesso à justiça de Mauro Capelletti e Brian Gart. Houve outras ondas renovatórias de processo civil? Como que o senhor vê, em primeiro lugar, esse acesso à justiça? E se já quiser fazer alguma linhagem de abordagem com relação com os precedentes, fique bastante à vontade. Bom, muito obrigado pela liberdade de expressão aqui, né, no nosso Explicando Direito. Mas o acesso à justiça, o senhor citou o Brian Gart e o Mauro Capelletti perfeitamente. Eles têm um trabalho fantástico, que foi patrocinado pela Fundação Ford dos Estados Unidos, e fizeram um trabalho magnífico sobre o acesso à justiça. E, realmente, no Brasil, nós temos no artigo 5º da Constituição, no inciso 35, a garantia constitucional do acesso à justiça, né? Que diz que nenhuma lei poderá excluir da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Então, esse é, digamos, o preceito básico do acesso à justiça no direito brasileiro. Então, o que é não poder deixar de submeter ao Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito? É o cidadão brasileiro, ou aquele que reside no país, ter o direito de enviar a sua pretensão ao Poder Judiciário, e o Judiciário deverá examiná-la, evidentemente, sob certas condições, né? São as condições da ação, pressupostos processuais, que são, digamos assim, decorrência da própria conceituação do que é o direito de ação, o direito do acesso à justiça. Agora, existem algumas medidas constantes do Código de Processo Civil que não permitem que o jurisdicionado exerça corretamente o acesso à justiça. Eu me refiro ao indeferimento liminar da petição inicial ou o julgamento de mérito de improcedência da ação judicial, quando já há, digamos assim,
entendimento formalizado no tribunal em sentido contrário. Então, na verdade, não se está dando acesso à justiça. O jurisdicionado protocola uma petição, o juiz fala, não, isso aqui já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente, entra no mérito, e julga improcedente a pretensão. Então, foi dado acesso à justiça? Não. Só foi formalmente, mas substancialmente não se deu acesso à justiça. Portanto, não foi respeitada a garantia constitucional do acesso à justiça quando isto ocorrer em alguma situação. O mesmo se dá com o precedente, porque se alguém move uma ação judicial fundada com fundamentos que não são aqueles previstos em determinados precedentes do STJ ou do Supremo, ou melhor, contra esses precedentes, também existe a possibilidade da improcedência liminar da pretensão deduzida em juízo. Mesma coisa. Quer dizer, como é que eu não posso discutir a minha pretensão porque tem uma barreira formada por precedentes de tribunal? Então, não se está dando acesso à justiça do ponto de vista substancial. E o que a Constituição determina é que o acesso à justiça seja do ponto de vista substancial e não apenas formal material. Né? Diga, doutor. Ok, professor, uma questão. O artigo da improcedência liminar do pedido, o artigo 322, ele revigora o antigo artigo 285-A. O antigo artigo 285-A, ele era mais tímido quanto às previsões. Agora, esse artigo, ele lança esses precedentes de uma forma minudenciada, né? Enunciado de súmula do Supremo, do STJ. Então, ele traz um leque de possibilidades. Então, no entendimento do professor, essa previsão e essa improcedência liminar de pedido, ela redunda no prejuízo do próprio acesso à justiça. Tá? E o professor vê alguma possibilidade de haver um excesso, um subjetivismo por parte dos juízes, em virtude da extrema necessidade que se tem em diminuir o volume dos processos? Ou seja, atualmente se pensa mais em diminuir o volume de processo ou entregar a justiça ao cidadão? Esse é um problema grave, doutor Antônio Peleja, porque tudo que houve de reforma até agora, do Código de Processo Civil e de outros códigos também, tem como mote o volume exagerado de ações que tramitam no Poder Judiciário. Isso é um fato. Existem muitas ações tramitando no Poder Judiciário, em todas as searas, né? Então, se pensa em quê? Em fazer alguns filtros para que essas ações diminuam o número de ações judiciais propostas e encaminhadas ao Poder Judiciário. Então, se pegarmos a Revista dos Tribunais, um repositório autorizado de jurisprudência e doutrina, desde os anos 50, encontraremos vários artigos de ministros do Supremo Tribunal Federal sob o título Crise do Supremo Tribunal Federal. É sempre em crise, desde 1950. Então, na década de 60, o ministro Victor Nunes Leal teve a primazia de trazer a ideia das súmulas, então começaram a haver súmulas do Supremo Tribunal Federal que facilitam o julgamento das questões postas ao Poder Judiciário, não resta dúvida, e a partir daí, então, se foram trazendo outras ideias de filtros para diminuir o acesso ao Poder Judiciário, o volume de processos no Poder Judiciário. Então, existiu, na década de 70, a criação da arguição de relevância da questão federal, que era um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Antes de 88 não havia STJ, então tudo que era matéria federal e constitucional ia para o Supremo Tribunal Federal. Então, se pensou nesse filtro da arguição de relevância. Hoje, nós temos a súmula vinculante prevista no artigo 103-A da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas com eficácia vinculante a todos. São as súmulas
vinculantes dentro de determinadas condições que a própria Constituição estabelece quais sejam, né? E aí, depois disso, criamos, então, agora a relevância da questão de direito federal prevista no artigo 105 da Constituição, trazida essa ideia para a emenda constitucional 125. Ainda não foi implementada essa questão da relevância dentro do STJ. Então, filtros. Na Justiça do Trabalho temos a transcendência da questão levada ao Tribunal Superior do Trabalho, não é? Prevista essa transcendência no artigo 896 da CLT. Então, já temos lá também filtros no recurso de revista, que é destinado, é o recurso máximo que existe na Justiça do Trabalho. Então, o Poder Judiciário está sempre procurando fazer filtro o que é necessário e é compreensível. Agora, o que não é compreensível é se fazer filtro apenas e tão somente para resolver problemas materiais internos do Poder Judiciário, em detrimento do devido processo legal e das garantias constitucionais que estão no artigo 5º, né, da nossa Carta Magna. Então, por que eu estou dizendo isso? Tem que se perguntar para o jurisdicionado do que ele necessita do Poder Judiciário. Não é o que o Poder Judiciário tem que eu posso ajudar com o CPC novo de 2015. Essa pergunta tem que ser feita para o jurisdicionado e não apenas para o tribunal. O Brasil tem uma grande jabuticaba, é o Poder Judiciário fazendo lei para ele mesmo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil, que quem patrocinou, digamos assim, o projeto que acabou se convertendo no Código de Processo Civil de 2015, na Lei 13.105, foi o Supremo Tribunal Federal e foi o STJ. Esses dois tribunais, em conjunto, elaboraram o núcleo duro do CPC novo. Digamos assim, aquelas questões que decorrem das ideias desses dois tribunais superiores sobre o que deveria chegar a eles por meio de medidas processuais adequadas, né? E aí o CPC foi, com esse propósito, foi editado um novo CPC. As outras matérias, ninguém mexeu nessa núcleo duro. A comissão que elaborou o projeto, a comissão do Senado Federal, que elaborou o projeto de CPC, e depois passou pela Câmara também, não mexeu nos recursos e nas medidas criadas pelo Supremo e pelo STJ. Então, nós temos aí um déficit democrático, assim, flagrante. Quer dizer, o Supremo está dizendo, eu não quero julgar essa matéria, então não interessa que a Constituição diga que o cidadão tem acesso à justiça. Eu, o Supremo, tenho muito processo, não quero julgar isso. O STJ também. Fizeram isso com o CPC, criando, por exemplo, a questão dos precedentes, né? E, aliás, com o rótulo incorreto que tem se dado, de que o Brasil está seguindo alguns passos do common law, que não é verdadeiro. No common law, precedente não é feito antes. Precedente é só depois. É o juiz seguinte que vai saber se houve precedente ou não. Quer dizer, tem um caso julgado em 1720, eu, juiz de 2024, americano, é que vou aplicar aquele precedente. Não é o juiz de 1720 que vai dizer o que é precedente na decisão dele. Então, aqui no Brasil, acontece o contrário. Quer dizer, o juiz STJ Supremo é que diz, olha, agora eu vou editar um precedente. Como assim você vai editar um precedente? Então não tem nada a ver com common law. Também não tem nada a ver com o nosso sistema, porque no common law não se aplica precedente se tiver lei expressa regulando a matéria. Então existem leis também no sistema do common law, né? Por exemplo, tem estado americano, aborto é crime, tem outro estado que o aborto não é crime, enfim, são os tratativos legais. Havendo lei no common law, não tem precedente, não se aplica. Quer dizer, o precedente é só porque não tem lei. Então, não tem lei, então onde que nós vamos buscar alguma fonte? Agora, aqui no Brasil, a gente criou uma fonte chamada precedente, de maneira inconstitucional, ao meu modo de ver. Porque o precedente não pode ser
determinado pelo juiz que o edita, né? Dentro de um acordo americano, o que é precedente só vai se saber quando surgir uma questão no futuro. Se é precedente e o que dentro do acordo é precedente. O famoso caso Marbury versus Madison, que deu aqui a doutrina do controle jurisdicional da atividade legislativa, não é? O que foi precedente e se criou não tem nada a ver com o mérito da questão, que era uma questão de posse de deputados em parlamentos, né? Não tem nada a ver essa matéria do mérito. Foi um incidente, uma coisa que seria aqui hoje obter dictum, né? Que deu o precedente famoso do caso Marbury Madison, do controle jurisdicional, né, da atividade legislativa. Então, o que é precedente e qual é o precedente, no common law, se fala depois e não antes. Agora, aqui no Brasil já se estabelece uma tese, já se diz que essa tese é abstrata, geral, portanto, é uma tese, essas que vêm dos temas e tal, são teses abstratas com caráter geral, ou seja, é lei, na verdade. Lei feita pelo Poder Judiciário, sem legitimidade para tanto, né? Então, eu acho que para ter um precedente vinculante, teria que ter autorização da Constituição Federal, assim como existe autorização da Constituição para o Supremo Tribunal Federal editar súmulas com caráter vinculante. Demorou muito para o Brasil adotar na Constituição uma medida como essa. Eu me recordo do ministro Sepúlveda Pertence, saudoso ministro Sepúlveda Pertence, que percorria o Brasil explicando o que seria tal da súmula vinculante, colhendo informações de todos a respeito das necessidades, o que era, o que não era. Então, para daí sim, aquela emenda, proposta de emenda constitucional, a PEC, ir ao Parlamento e o Congresso Nacional, dentro do processo legislativo, aprovar como emenda constitucional a criação da súmula vinculante. Para as outras instâncias, teria que ser a mesma coisa. Como é que eu vou criar precedente vinculante por lei ordinária, pelo Código de Processo Civil? Eu não posso fazer isso, data vênia. A Constituição é que tem que dizer, Poder Judiciário, você pode legislar nessa matéria, né? Ele deu esse poder ao Supremo em determinadas circunstâncias. Não deu ao STJ e não deu ao TST. De modo que vinculação é absolutamente inconstitucional, no meu modo de ver, por falta de previsão constitucional. O judiciário não é autorizado pela Constituição a fazer lei ou medidas com natureza e eficácia de lei, como é o caso dos precedentes, né? Professor, me diga uma coisa. Quando das discussões ainda pré-Código de Processo Civil 2015, né, a grande gritaria, vamos dizer assim, do sistema, né, dos tribunais, dos profissionais de direito, era a falta de uniformidade das decisões judiciais. Ou seja, a Suprema Corte, os tribunais superiores, né, ditavam seus entendimentos e os juízes, notadamente juízes monocráticos, não seguiam esse entendimento. Então, nasce daí, de todo esse arcabouço, tá? As ações abstratas, com efeito vinculante, caráter erga omnes, nasce a súmula vinculante, pela emenda constitucional 2004. E nosso sistema é um sistema, né, oriundo do sistema civil law, romano-germânico. Então, assim, pelo que o professor faz a pontuação, houve uma modificação do viés, tá? Nesse viés de querer lançar essa uniformidade, a igualdade e a segurança jurídica para resolver um problema de volume de processo, então. Nós tivemos essa ideia, a incorporação da ideia de precedentes do sistema common law, que é um movimento cultural, tá? Cultural, secular, pelo qual os ingleses, os juízes ingleses, eles construíam o direito. Incorporamos a ideia, porque nós somos do paradigma do civil law, mas incorporamos essa ideia. Então, essa ideia, pelo professor faz a pontuação, não foi uma boa ideia. Essa ideia ela acabou se constituindo em uma forma de se lançar posicionamentos de forma abstrata, a mesma queixa que havia em relação às súmulas e às súmulas vinculantes,
pela falta de legitimidade, agora se exponencializou com a adoção dos precedentes? Eu acho que sim. Houve uma movimentação das cortes superiores e, em muitos casos, o STJ, os ministros se queixavam muito de que os tribunais, às vezes, um ou outro tribunal não seguia as suas decisões, não obedecia às suas decisões, né? Então, a pergunta que não quer calar é: por que que não se seguia a jurisprudência X ou Y do STJ? Ou vamos colocar o Supremo e o TST também no meio, né? Porque a decisão não era boa. Esse é o grande problema, porque nós temos na jurisprudência alemã, por exemplo, na italiana com a Corte de Cassação, a alemã com o Tribunal Federal, o Bundesgerichtshof, é o BGH, que é o equivalente ao nosso STJ, e tem a Corte Constitucional da Alemanha, que é a Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional mesmo, só resolve questões constitucionais, que todos seguem na Alemanha e todos seguem a Corte de Cassação da Itália. Por exemplo, estou dando dois exemplos, dois países diferentes. Por que que seguem? Porque a decisão é boa. A decisão é boa. Ou seja, a Corte de Cassação, para dar uma decisão, ela pensa 20 vezes, examina todos os aspectos, todas as repercussões que aquele caso terá, né, se ela decidir A ou B, de X forma ou de Y forma, né? E a Corte Constitucional Alemã, a mesma coisa, o BGH também. Então, eles não vão decidindo a matéria como vem, só para se livrar do processo, como acontece normalmente aqui no Brasil. Então, por isso que nós vamos à jurisprudência do STJ, tem vários acordos contraditórios, um num sentido, outro no outro sentido, do mesmo tribunal, né? O Supremo também tem, às vezes acontece isso, é menos, mas acontece também. E agora com esses 1.200 e tantos temas que temos no STJ e no Supremo, então tem 2.400 temas, mais ou menos, não é? Como assim 1.200? Quer dizer, nós temos um código, maior do que um código, os temas do Supremo e do STJ, e antes de ter esses temas, havia o sistema de repetitivos do 543C, do Código de Processo Civil Antigo, né? E o que o STJ decidia em recurso repetitivo uma matéria, no dia seguinte tinha outro repetitivo em sentido contrário. Quer dizer, então, que repetitivo é esse que o próprio tribunal não obedece? Né? Porque o Brasil é um país complexo, ele não é simples. Então, se nós não temos aqui, nós temos um excesso de litigiosidade, nós temos mesmo, nós temos quase 90 milhões de ações tramitando no Poder Judiciário. Isso é um absurdo. É inimaginável o tamanho dessa litigiosidade num país como o Brasil, né? Nós temos 210 milhões de habitantes e 100 milhões de ações. Como é que é possível uma coisa dessa? Né? Nenhum país do mundo tem essa proporção de população com ações judiciais no Poder Judiciário. Então, é um problema cultural. O senhor falou que essa questão cultural é cultural. Nós não temos cultura aqui no Brasil de não demandismo. A gente quer demandar. Aqui o advogado não chama a parte contrária, o colega da parte contrária para fazer acordo, evitar a judicialização. Não acontece aqui isso. Qualquer probleminha move-se uma ação, mesmo sem ter razão. E depois entope o Poder Judiciário. Agora, isso não significa que o Poder Judiciário deva criar mecanismos para inviabilizar o acesso à justiça, como é o caso desses precedentes com essa forma fechada, de que ninguém pode discutir precedente, só um ministro da corte que emitiu o precedente é que pode propor uma revisão, um cancelamento e coisa do gênero, né? Então quer dizer que eu, jurisdicionado, não posso discutir que está errada a súmula, ou está errado o precedente, ou está errado o tema, eu não posso discutir isso? Quer dizer, então, não é questão de autoridade. Aqui nós resolvemos por autoridade. Ou seja, o CPC diz, olha, eu, STJ, eu, Supremo, tenho a caneta. Então eu dou uma canetada, você obedece, juiz de primeiro grau e de segundo grau. Então, não tem legitimidade uma decisão dessa. Quer dizer, você tem que convencer o Poder Judiciário inferior, né, de instâncias inferiores, porque sua decisão é boa, não porque ela provém de tribunal superior.
né? Por isso é que a queixa de que não obedecem às decisões feitas pelo STJ, pelo Supremo, pelo TST, enfim, ela é justificável. Se a decisão é ruim, eu sou juiz, tenho independência funcional, decido de acordo com a prova dos autos e meu convencimento. Não é? Então, o precedente não vai resolver o caso, porque precedente também é objeto de frases dentro de 4 aspas. Abre-se aspas, se dá a tese, fecha-se a aspa. Como é texto, vai ser interpretável. Eu sou juiz e tenho que interpretar o texto. Assim como eu faço uma interpretação da Constituição, interpretação da lei. Tem juiz que entende que a lei tem tal sentido, outro juiz entende que a lei tem um sentido diferente. É a questão da interpretação. Então, não existe um precedente não interpretável, né? Ou seja, fechado e todo mundo tem que obedecer e resolver o problema no judiciário. Não é assim que a coisa funciona, né? Porque, sendo texto, tem que ser interpretado. E aí o juiz tem toda a liberdade, dentro do seu convencimento, de acordo com a prova dos autos, de falar, olha, esse entendimento aqui, eu vou fazer uma pequena digressão, porque não é correto, tal. Enfim, não vai resolver o problema, como não tem resolvido. No Supremo, menos mal, porque o Supremo, com a repercussão geral, realmente diminuiu o número de recursos extraordinários. Não que as decisões sejam absolutamente corretas e não impugnáveis, mas é por conta do próprio mecanismo da repercussão geral, né? Agora, na questão dessa matéria de precedentes, né, se o judiciário edita um precedente, Supremo ou STJ, vamos ficar só nesses 2 tribunais. Supremo e STJ editam um precedente, dizem que é precedente, ou seja, é uma jabuticaba brasileira, porque precedente não é isso. O common law é outra coisa, precedente. Né? Agora, o precedente à brasileira, como escreveu uma tese de doutorado, um orientando meu, o Júlio César Rossi, que é da AGU, o Júlio é da AGU. Foi meu aluno em Franca e depois também no doutorado. O Júlio escreveu precedente à brasileira, né? Porque realmente nós inventamos esse precedente. Isso não existe. E inventamos mal, porque primeiro não vai resolver o problema de acúmulo de processos no Poder Judiciário. E segundo, é um déficit tremendo de legitimidade e de democracia, né? Porque está impedindo eu de entrar com uma ação e discutir o precedente errado. E existem súmulas vinculantes erradas, existem precedentes errados, né? Quer dizer, o Supremo decretou uma súmula vinculante dizendo que é válido o processo administrativo em que o administrado não foi defendido por advogado. O STJ tinha uma súmula correta em sentido contrário. Quando veio essa súmula vinculante do Supremo, o STJ revogou a sua súmula correta, né? A OAB entrou com uma ADIM contra essa súmula vinculante, o Supremo deu fim nessa ADIM e acabou dizendo que é constitucional, não julgou nada. Então, por que é inconstitucional essa súmula vinculante? Porque se eu sou administrado e estou sofrendo um processo administrativo, eu não tenho expertise para me defender juridicamente. Porque eu, almoxarife do poder público, não sei o que é uma petição inicial ou uma portaria de processo administrativo inepta, eu não sei o que é prescrição, se já prescreveu a pretensão punitiva administrativa do Estado, eu não sei. Como é que ele teve ampla defesa? Ele pode ter tido defesa, ampla não. Então, por isso, a súmula está errada. Mas eu não posso discutir essa súmula. Está absolutamente fora da Constituição, essa súmula do Supremo. Né? Mas ele declarou que é constitucional. Depois das impugnações, inclusive da OAB. Né? Corretíssima a OAB em impugnar essa súmula, dizendo-a inconstitucional, e o Supremo fez ouvidos moucos para a OAB e continua a súmula aí a produzir os seus efeitos. Então, como é que eu não posso discutir texto? Né? Súmula vinculante é passível de declaração de inconstitucionalidade. É texto expresso, abstrato e de aplicação geral, ou seja, é lei. Se é lei, eu posso levantar a inconstitucionalidade.
Então, isso tem nos meus comentários da Constituição, eu falo isso, que é sindicável por ação direta de inconstitucionalidade, não é? Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Por isso que eu acho que os precedentes precisaria ter uma autorização constitucional para que eles pudessem ter efeito vinculante. Para que eles servem? Então, não serve precedente? Sim, serve sim. Quer dizer, os institutos estão lá no Código de Processo Civil, tanto o IRDR como o IAC, né, da Assunção de Competência, quanto os repetitivos e os temas que estão por aí, são realmente úteis para o quê? Unicamente para uniformizar o entendimento da jurisprudência do tribunal que os emitiu. Essa é a minha visão. Eu acho que eles têm utilidade, não se vai declarar inconstitucionalidade desses artigos do CPC, principalmente o 927, do inciso 3º para baixo, não se vai declarar inconstitucionalidade se der a eles interpretação conforme a Constituição. E a interpretação conforme a Constituição, que eu entendo, né, é dizer que esses institutos são superúteis para a uniformização da jurisprudência interna do tribunal que os emitiu, mas não para vincular, porque a Constituição não autoriza a vinculação. São temas de discussão bastante forte. O professor menciona a própria questão dos filtros recursais, tá? Há essa discussão sobre a arguição de relevância no artigo 105, parágrafo 2º e 3º da Constituição, a arguição justamente, inicialmente, do próprio common law, na qual há uma confiabilidade muito grande do juiz por circunstâncias históricas. E os alemães, o professor bem sabe, né, estudou, né, tem títulos na Alemanha, os alemães, eles, atentos a esse sistema da common law, eles instituíram os filtros. Mas o alemão, ele tem um método bastante metódico. Os tribunais superiores são bastante respeitados. Então, na verdade, seguem. Tá? O cidadão segue, os tribunais inferiores seguem. Agora, a transposição desse modelo, tá, para o nosso modelo, que é um modelo civil law também, tal qual o alemão, mas é um civil law em construção, tá? Há várias discussões, essas discussões que o professor pontua. Tá? Então, assim, uma indagação, essa arguição de relevância, esse filtro recursal, nos moldes em que foi disposto no parágrafo 2º, essa arguição de relevância presumida do parágrafo 3º e os próprios projetos de leis. Há discussões, inclusive, há choques em relação aos projetos de lei, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele, segundo se sabe, a grande intenção é justamente que se tornasse uma corte prolatora de precedentes, uma corte suprema. Tá? Então, que a arguição de relevância teria esse condão, a partir do momento que houver a regulamentação por lei infraconstitucional. Tá? Mas esse intento, ele é rebatido pelo próprio projeto da OAB, que rebate essa questão de o STJ ser uma corte prolatora de precedentes. Modificar a chave para que ela seja uma corte prolatora de precedentes. Então, nós estamos realmente, né, nessas encruzilhadas que nosso sistema possibilita. Tá? Pessoal, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa. Deixo a palavra aberta para o professor, quiser fazer mais alguma ponderação, para nós podermos averberar do seu conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade que a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso me proporciona de falar algumas coisas aqui a vocês todos que estão nos vendo e ouvindo. Mas eu acho que a questão nossa é cultural mesmo. Então, nós não temos uma cultura como a americana, a alemã, a italiana, nesse aspecto do poder judiciário. E nós não podemos importar essas soluções que existem em outros países e aplicar aqui sem fazer a devida adaptação. Não é? Por isso que eu acho que, para se tornar uma corte de precedentes, primeiro tem que ter uma autorização da Constituição. Isso é básico.
É básico. Tanto o STJ sabe disso que mandou uma proposta de emenda constitucional para criar súmula vinculante no STJ. Quer dizer, então, não sei nem como está o andamento dessa súmula, desse projeto de emenda constitucional, mas, na verdade, nós não temos a cultura desses países que eu mencionei para podermos fazer com que aqui haja uma decisão de cima para baixo, dizendo o que tem que ser observado, o que não tem. Então, legislar, o Poder Judiciário não pode. O Supremo pode em uma circunstância, ou seja, criação de súmula vinculante. O STJ não pode e o TST não pode. A arguição de relevância, o senhor falou em presunção, eu me recordo do projeto que o STJ mandou de lei para o Congresso Nacional para regulamentar os parágrafos 2º e 3º do artigo 105 da Constituição, né? Que tratam da arguição de relevância da questão de direito federal. E lá, nesse projeto, eu olhei o projeto e já fiz uma crítica diretamente para os ministros do STJ. Quer dizer, muitos já têm essa minha opinião. Eles colocam lá, presume-se que haja relevância em tais e tais matérias. A Constituição diz há relevância. Não diz presume-se. Diz que há. Então, quando há relevância, como é que a lei vai dizer que se presume? Quer dizer que o tribunal pode afastar? Né? Então, se presume, é uma presunção iuris et iure, né? Absoluta, não pode ser contestada. Não é uma presunção iuris tantum, que pode ser relativizada. Então, tem todas essas coisas também, não é? Quer dizer, vou fazer uma regulamentação da lei, já começa com inconstitucionalidade, né? Quer dizer, ela está indo contra o texto expresso da Constituição. Então, veja que o nosso problema é de cultura, não é nada mais do que de cultura. Nós não temos cultura suficiente para implementar qualquer sistema de precedente aqui no Brasil. Implementado, ele é inconstitucional e é injusto ao mesmo tempo. Muito obrigado pela oportunidade e o espaço aqui na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Muito obrigado, professor Nelson Neri. Nós gostaríamos de agradecê-lo, tá, por estar conosco, por trazer contribuições tão relevantes. Tá? O professor Nelson Neri é um dos maiores juristas do nosso país e do exterior também, tá? Muito lido no processo civil. Tá? Quem não leu várias vezes, já li várias vezes as obras do professor Nelson Neri Júnior, várias obras. Então, para nós, é uma consideração muito grande. Tá? Nós temos uma alegria muito grande. Gostaria de agradecer em nome de todos os juízes e juízas do Estado de Mato Grosso, desembargadores. Para a gente, essas lições são preciosas. Este programa é uma produção da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, desembargador João Antônio Neto, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Encerramos com muito prazer, muita honra, mais esta edição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.